Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe aqui o seu joinha, o seu comentário, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. É bom ter você aqui porque é sinal de que você se interessou por essa história e hoje nós acompanharemos a continuação. E aí, tudo era para estar em paz? O reino agora está nas mãos de Jeroboão, como o Senhor havia prometido para ele, e o Senhor não colocou ele como interino ali, não. O Senhor falou: se você me obedecer, se você fizer conforme Davi fez, eu vou confirmar o seu reino. Mas agora Jeroboão se encontra numa decisão que pode mudar a história do reino que está em suas mãos. Pois, mais uma vez eu digo, a parte que fica com Roboão é onde está o templo, aonde de tempos em tempos o povo ia para o templo de Salomão para entregar os seus sacrifícios, para fazer a sua adoração. Mas Jeroboão tem o seguinte pensamento: se eu for para o templo com o povo, ter certeza que esse povo vai começar a ir para o lado de Roboão e eu perco o meu reino. Qual foi a decisão que Jeroboão encontrou para resolver esse problema? 1 Reis, capítulo 12, versículo 26. Então pensou: do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifícios ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso ele fez 2 touros de ouro e disse ao seu povo: já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus. Povo de Israel, aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e o outro em Dan. E assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdotes homens que não eram da tribo de Levi. Não, não é assim, Jeroboão. Esse foi o erro que Salomão havia cometido. E agora Jeroboão está fazendo a mesma coisa. Não, não é assim, Jeroboão. Talvez você está acompanhando essa história e pensando como que pode? Como é que pode o Jeroboão, com tudo nas mãos, e está desperdiçando a bênção que Deus deu para ele numa loucura tão grande? Ele não só não vai adorar no templo, como ele constrói ali um touro de ouro. Lembra lá do bezerro de ouro? Quando o povo estava esperando Moisés descer do Monte Sinai, o Moisés não descia, e aí o Arão fez um bezerro de ouro, e aqui ele faz um touro de ouro, faz 2, coloca um em Betel, outro em Dan, e fala para o povo: aqui estão os deuses que tiraram você do Egito. Bom, não precisa de muito para você saber o que vai acontecer. Sim, ele vai perder o reino. E é aqui, no meio dessa confusão, que surge o profeta novo. E vamos saber o que o profeta novo ele tinha que fazer diante dessa situação. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: Ó altar, ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar,
Ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou: Este altar cairá em pedaços, e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: Prenda esse homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. E de repente o altar caiu em pedaços e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta, em nome do Senhor, tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta: Por favor, acalme o Senhor seu Deus e ore por mim para que ele cure o meu braço. O profeta fez o que o rei pediu e o braço do rei sarou. Então o rei disse: Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu: Mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor e não comeria, nem beberia nada neste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. E assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. Ele foi lá, como você, eu gosto aqui do texto de ler, porque o próprio texto ele explica o que está acontecendo. Então ele foi lá, ele pregou a palavra, ele entregou o recado e agora ele tinha que voltar por um outro lugar, não pelo mesmo lugar. Deus não tinha pedido nada difícil para ele. Aqui ele falou um não bem grande para Jeroboão. Não, não, não. Eu vim aqui fazer a minha parte. Não vou entrar, não vou comer. Deus falou também que não era para mim entrar. Deus falou que não era para mim comer. Deus falou: faz o que você tem para fazer e volta. Ele estava no caminho certo. E aqui ele havia feito tudo que Deus havia pedido para ele e agora ele estava voltando. Só que Satanás, ele anda ao nosso derredor. Quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus desmoraliza o diabo diante de muitas pessoas, e aí o diabo ele fica esperando uma oportunidade para dar o troco. E aqui, quando esse profeta novo chega e desmoraliza o diabo, porque aqueles altares, eles eram ofensivos a Deus, em tudo aquilo que há ofensa contra Deus, o diabo está envolvido, então Satanás ficou na butuca. Ah, esse profeta novo chegando, dando o recado de Deus, mas eu preciso achar alguma coisa para derrubar esse profeta novo. Olha o que diz a continuação dessa história. Uma armadilha está sendo armada para o profeta novo. Olha só isso. 1 Reis capítulo 13, versículo 11. Naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo o que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel, e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou: Por onde ele foi embora? E eles lhe mostraram a estrada. E ele pediu para que os filhos pusessem a sela no seu jumento, e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: Você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Agora que a gente chegou nessa parte, talvez o seu coração ele esteja gritando que nem o meu. Profeta novo, não vai cair nessa. Toma cuidado. Toma cuidado. Por favor, toma cuidado. Olha a continuação disso que você vai ouvir agora. 1 Reis 13:16. Mas o profeta de Judá respondeu: Eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá.
e também não vou comer nem beber nada aqui com você. Porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. Então o velho profeta disse: Eu também sou profeta como você, e o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta, e ele gritou para o profeta de Judá: O Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu uma refeição no lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto e o seu corpo não será sepultado no túmulo de sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá. E este foi embora no caminho. Um leão o encontrou e o matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada, e o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho e o leão ali do lado. Então foram a Betel e contaram o que tinha visto. Quando o velho profeta soube do que havia acontecido, disse: Aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou que um leão atacasse e matasse, conforme tinha dito que ia fazer. Então disse para os filhos: Põe a sela no meu jumento. Eles fizeram o que o pai pediu. Então o velho foi e achou o corpo do profeta, caído no caminho, e o jumento e o leão parados perto dele. E o leão não havia comido o corpo nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo, pôs em cima do jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar sobre ele e sepultá-lo. Ele o sepultou no seu próprio túmulo. Então eles e os seus filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam: Oh, meu irmão, meu irmão. Depois do sepultamento, o velho disse aos filhos: Quando eu morrer, me sepultem neste túmulo e ponham o meu corpo perto do dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel e contra os lugares pagãos de adoração que existem nas cidades da região de Samaria. O que podemos aprender com tudo isso? Aprendemos que obedecer é o caminho dos que sabem que não vai ser fácil, mas vai ser. A desobediência não só traz a derrota moral, como desencadeia uma sucessão de novos desobedientes. Faz uma recapitulação dessa história. Salomão fez o que não devia. O seu filho Roboão fez o que não devia. Jeroboão toma o seu lugar e fez o que não devia. E aí Jeroboão está pisando na bola, Deus levanta um profeta para poder pregar contra o altar da imoralidade. E o profeta faz o que não devia. E ele morre. Talvez você conhece muitas pessoas que estão fazendo ou que fizeram o que não devia. E quando chegar a sua vez? E quando chegar a minha vez? O que nós vamos fazer? Mais uma vez eu quero te dizer, aprendemos que obedecer é o caminho dos que sabem que não vai ser fácil, mas vai ser. Ainda que não seja fácil, podemos fazer ser. E a desobediência só nos traz a derrota moral, como também desencadeia, não só nos traz a derrota moral, como desencadeia uma sucessão de novos desobedientes. Obedeça, e alguém vai estar olhando para você e desejando obedecer. Desobedeça, e alguém vai estar olhando para você e também vai querer desobedecer. Deus te abençoe. Essa é uma história triste, sim, mas ela é uma história triste para que a tua história
seja uma história feliz diante do Senhor em obediência. Fique com Deus e até o próximo devocional.